Fala galera, tudo certo com vocês? Aqui quem tá falando é o Caio, sou planejador financeiro na Triesso, gestora de investimentos em Multifamily Office, mas o vídeo na verdade não é para falar sobre isso, né? É uma planilha que eu estou querendo compartilhar com vocês para você saber como é que você monta uma estratégia e como é que você vai rebalancear a carteira de acordo com isso. E aí a ideia é até passar um pouquinho da minha própria experiência pessoal e profissional, da importância para que a gente precisa disso, né? Porque a maioria das pessoas, na verdade, elas não sabem o que elas querem fazer, o que elas querem comprar, né? Então, acabam, às vezes, muitas vezes, sendo bombardeados por notícias que querem mais mostrar que você está precisando sempre comprar uma coisa diferente, gerar carteira, e a ideia justamente não é essa, né? Você saber a estratégia que você vai precisar de acordo com seus objetivos, e aí você vai seguindo a partir dela, e naturalmente você vai revisitando e reajustando. Então, a planilha nada mais é para fazer isso, para que você consiga ter uma estratégia bem delimitada e para você focar nas duas coisas que na verdade são mais importantes, que é tempo e aporte, para você focar no seu trabalho, trazer mais renda, que você invista durante mais tempo para que você realmente tenha um melhor resultado. Então, essa planilha é para auxiliar isso, né? Não vai estar dando rentabilidade, alguns detalhes ali para imposto de renda, é realmente para você focar no rebalanceamento, na estratégia, mas eu acho que realmente é muito válido. Então, são várias abas aqui, eu vou rapidamente passar cada uma delas explicando, né? E depois eu vou para o preenchimento e vou mostrar como é que você faz o rebalanceamento. Então, aqui é uma parte inicial mostrando o rebalanceamento, depois quando tiver preenchido a gente vai conseguir ver como é que está a sua carteira, e a carteira é detalhada, e aqui o importante é a carteira ideal, né? Aqui a gente tem essas classes de ativos aqui, e aí você vai colocar, conforme seu perfil, seu objetivo, você bota o percentual que você quer para cada uma. Aqui tem a parte de aportes também, que aí naturalmente com a carteira toda cadastrada, você vai colocar o valor que você tem que aportar e a planilha vai mostrar justamente onde você tem que aportar, o que está mais diferente do ideal, né? E aí eu coloco pesos para você estar fazendo sempre um bom rebalanceamento. Aqui você vai estar em cada uma das classes de ativos, né? Então coloquei aqui as ações, os fundos imobiliários, os estoques, os REITs, a reserva de valor, a renda fixa. Aqui uma parte bem legal também que aí, se você quiser um auxílio, é para você dar nota para cada uma das suas ações. Aqui eu coloco alguns atributos, mas cada um coloca o que achar melhor, e aí você tem a sua própria importância desse indicador na sua percepção e a nota que você vai dar para a empresa, né? Então aqui você mesmo vai criando uma forma de você dar uma nota que você entende e enxerga para a empresa, né? Então aqui eu vou fazer um cálculozinho bem simples aqui, ó, digamos, analisando a empresa X, eu teria que, eu dando essas notas aqui, né, eu teria que dar uma nota para ela final de 6,62. Então, aqui nada mais é que uma ferramenta para isso. E aí, por fim, base de dados, eu até explico um pouquinho depois, mas aqui, além dessa parte macro que você vai colocar a sua carteira, em cada uma dessas classes você vai setorizar também para que você tenha isso bem balanceado, né? Então, a ideia aqui é você colocar aqui, eu coloquei setores, né, com um pouquinho a forma macro, mas isso aqui você pode editar, se você colocar subsetores ou quiser colocar mais coisas, aqui fica livre para cada um poder colocar tudo o que prefere para que realmente você tenha uma estratégia muito bem definida. Então, começando, quando você está com essa planilha, você vai colocar o que você entende como carteira ideal, né? Então, por exemplo, aqui, vamos lá, vai colocar 20% em ações, 15% em fundo imobiliário, 25% em estoques, aqui eu vou colocar 10% em REITs, reserva de valor colocar 2%, e aqui 72, vai faltar 18. Então, beleza, aqui tá vendo? Não, 18 não, 28. Então, vou colocar mais 5 aqui. E eu vou colocar 30. Beleza. Então, somatório aqui, viu que deu 100%. Então, quando você for fazer essa parte aqui da carteira, o ideal é estar chegando aqui dentro desse valor para ficar bem redondinho. E aí, lembrando, nessa planilha que ela é basicamente para você colocar ativos direto, né? Não vou colocar aqui fundo de ação, multimercado. Então, a ideia até para te forçar, porque é melhor você fazer isso, faz realmente mais sentido. Para você contratar
é o serviço que eu presto, né? De fato, você está contratando alguém para entender seus objetivos, trabalhar em cima de performance, né? Eu acho que faz realmente mais sentido. Se não, acho que de fato, para a maioria das pessoas, é ter uma simples organização para montar uma estratégia, uma boa estratégia de acordo com seus objetivos e depois focar novamente, tempo e aposta, que é o que realmente faz diferença. Então, aqui, a primeira parte aqui, fechei certinho. Aportes, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, né? Quando você coloca o valor ali e a planilha vai mostrar o que você precisa rebalancear. Então, vamos lá. Aqui eu estou em ações e aí eu vou precisar fazer todo o preenchimento. Então, vou preencher aqui algumas ações. Rapidinho. 3 L3, L3, 3, 3, preencher algumas ações. Ao lado, você vai ver que tem essa caixinha de seleção que vai ter BR e US. O que é isso? Aqui é para você ver se o ativo que você está comprando ele dentro aqui da Bolsa do Brasil para ele puxar aqui a cotação em reais. Caso, por exemplo, seja um ativo de fora, você vai colocar o S. E aí até uma sugestão, por exemplo, tem ações da XP que eu estou comprando na minha corretora de fora. XP é uma empresa brasileira, né? Então é ideal você colocar ela aqui dentro da sua organização, aqui dentro das ações do Brasil, mesmo que seja lá de fora. Então, coloca aqui XP US, está puxando aqui o preço da ação. Então, como todas aqui que eu coloquei são no Brasil, eu vou colocar aqui todas BR. BR. Você vai selecionando. Aí, no momento que eu coloquei as ações, qual que é o próximo passo? Vou colocar os setores. Aí, veja, toda vez que eu for colocar um setor, ele vai se acrescentando aqui. Se naturalmente colocar dois setores de duas ações, ele não vai. É só realmente quando eu vou acrescentando novos setores. Então, deixa eu preencher isso aqui. Utilidade. Beleza. Aí você viu que aqui coloquei setores da carteira e aí agora naturalmente eu vou dar a nota para o setor, né? Tenho qual que é a distribuição que eu vou ter aqui nas ações e aí naturalmente eu também faço distribuições para os setores que eu tenho da carteira para que realmente eu tenha mais um filtro aí para que eu tenha um melhor balanceamento conforme aquilo que eu vou construindo. Então, só colocando aqui bem rapidinho, não vou explicar as notas mesmo, porque isso aqui realmente é bem pessoal. Aí você vê, conforme eu vou colocando a nota, ele vai mostrando do 100%, né, como é que vai ficar cada um dos balanços. Então, aqui depois eu vou cadastrar as quantidades que eu tenho de cada uma das ações. Aqui, bem rapidinho também. Beleza. Aí eu coloquei aqui a quantidade, e aí o próximo passo é colocar a nota da ação, que pode te auxiliar, né, essa aba aqui. Mas aqui é para naturalmente você ver, conforme a nota, a ação que você vai dar, a distribuição que você vai fazer dentro dos setores. Naturalmente, quando só tiver um setor, não vai fazer muita diferença a ação, né? Então, aqui pode colocar a nota 10, mas aqui no caso, quando você tem mais de uma, que no caso 3, realmente a nota vai fazer uma diferença para você saber qual que você vai ter mais e qual outro que você vai ter menos. Então, aqui também vou passar bem rápido e é mais interessante quando a gente olhar no rebalanceamento o que isso vai mostrar ali de fato. Então, estou preenchendo aqui umas notas, bem tranquilamente mesmo. Beleza. Eu vou tendo aqui bem certinho de cada uma das ações, né?
o que, que a gente vai ter de percentual. Aqui tá vendo que tem um pequeno alertinha, né? Só para você entender que o ideal é sempre ter pelo menos um único ativo, né? Até 10% ali de uma carteira. Passou disso, assim, naturalmente você pode ter um certo peso maior, então é melhor com próximos aportes você rebalancear isso, né? Ou talvez sua carteira seja muito grande e aí talvez faça um sentido você realizar para redistribuir, mas a ideia é sempre tentar com novos aportes você rebalancear. Aqui está aparecendo que foi a primeira vez que eu preenchi, né? Quando tiver tudo preenchido, eu acho que vai fazer realmente um pouquinho ali mais de sentido. Aqui, essa outra parte aqui, eu coloco um list, né? Só para você, às vezes, quiser lembrar, salvar alguma empresa que você depois quer dar uma olhadinha, para você ver como que está ela no momento. Então, aqui eu vou mostrar só cotação atual, né? Normal, relação preço-lucro. Aqui a ideia não é nem você fazer aqueles cálculos de PL mesmo, não, é só para você olhar se a empresa de fato deu lucro, né? Aí eu acho que é legal olhar somente o status invest, né? Você olha lá se a empresa, aqui no caso de VEG, né? Lucros crescentes há bastante tempo, acho que isso é muito importante, mas cada um tem a sua melhor maneira. E aqui também eu coloco aqui quanto que é o maior valor, a diferença, né, da cotação do seu maior valor para agora. No caso aqui, por exemplo, na XP, menos 60, né? De 2 semanas, se não me engano, é um ano. E aqui, qual que é o menor valor também das últimas 52 semanas? Você vê que aqui XP está bem perto aqui desse valor. Então, aqui é realmente para você colocar e depois poder analisar com calma, só para você registrar mesmo. Então, aqui foi tudo certo. Vou avançar aqui para fundos imobiliários. Vou tentar aqui nessa parte ser um pouquinho mais rápido, mas é a mesma coisa que eu coloquei em ações. Só lembrando aqui, né? Aqui está os setores, você vê que está todos esses aqui, que são exatamente todos esses que estão preenchidos aqui. Se por acaso eu quiser criar um novo setor, 2, 3, 4, 5, 6, você viu lá, vai estar aparecendo aqui, tá vendo? Então, a ideia é que essa parte de base de dados fica realmente livre para cada um preencher da forma que melhor entende como quer fazer essa organização. Então, vamos lá, avançar aqui. Fundos imobiliários, colocar aqui HGBS 11, HGBS 11 e HGR 11. Setor misto, shoppings, logística industrial e lajes corporativas. Tudo que eu coloquei aqui apareceu aqui no setor da carteira, então depois dou nota. Tem nota, coloca a quantidade que eu tenho de cada um desses ativos. E aí eu vou colocar a nota. Aqui você está vendo, né? Cada ativo só tem um de cada setor, então a nota aqui de fato vai ser diferente, né? Realmente faz mais sentido quando a gente tem duas do mesmo setor, que aí faz mais sentido você dar nota. Mas logicamente você tem que botar uma nota, né? Então, vou colocar aqui 10. Quando tiver só uma do setor, dá nota 10, mas tem que colocar alguma nota, né? Não pode deixar em branco. Aqui eu vou botar 8, 4, beleza? Aí aqui você vê uma distribuição da carteira. Bom, avançando agora, entro na parte de estoques. Então, aqui vou fazer preenchimento aqui de algumas ações. Aqui coloquei a ação, tique, coloco se lá de fora. Vou colocar aqui o S aqui para todas essas ações que são diretamente lá fora. De fato é o mais recomendado, melhor do que comprar BDR. Mas aqui, por exemplo, tenho aqui na minha corretora do Brasil, eu tenho IVVB11. Então, assim, como eu tenho IVVB11, né, eu coloco BR, porque vai estar puxando aqui do Brasil, mas é o S&P 500 que eu estou colocando, né? Então, novamente, aquilo que eu tinha mostrado aqui naquela parte de ações, comprando XP, é bom colocar como a parte brasileira, e aqui você coloca a parte de fora.
Então, é legal essa parte para você ficar atento. Então, vamos colocar aqui setores. Vinícius, Communication, Nike, Tesla, Costco, Coca-Cola, GI aqui é ETF, JS ETF, o ETF. Aqui só um ponto, né? Por exemplo, você tem alguns healthcare, desculpa, ETFs que são de setores. Então, por exemplo, né, se eu colocasse aqui o XLV, que é um ETF, eu acho que às vezes faz mais sentido colocar ele como healthcare, né, do que propriamente um ETF. Mas, naturalmente, cada um faz o que achar melhor, que a ideia é deixar a planilha para você realmente deixar isso tudo bem preenchido. Então, coloquei aqui os setores, todos os setores vão aparecer aqui, e, de novo, vamos lá colocar notas. E, por exemplo, ETF, geralmente as pessoas até têm um peso maior, né? Então, não tem necessidade que você botar 0 a 10. Se quiser botar uma nota maior para dar um peso aqui maior, não tem problema, tá? Sem problema algum. Então, aqui, deixa eu só avançar e a gente vai entrar aqui na parte que você vai colocar novamente as quantidades. Então, coloquei essas ações, agora eu vou colocar as quantidades. 50, vou reduzir para 10. 10, 5, 5, 10, 10, 10, 20, 20, 10, 10 e 20. Beleza? Aqui eu entro naquela parte que eu tenho que dar as notas. Então, vou dando a nota aqui para cada um aqui, bem rapidinho também, não demorar muito. 10, 5, 4, 7. Aí aqui também, igual eu falei, você pode às vezes até dar uma nota maior aqui. Vai ter um avisozinho aqui, mas o ideal é sempre fazer de 0 a 10, mas se você quiser colocar uma nota para ter o maior peso, não tem problema algum. Então aqui você tem de novo aquela parte de watchlist, que é salvar uma ação aqui para você olhar depois. Você coloca sem problema algum. Aqui no caso Amazon, tá uma diferença do maior valor dos últimos 12 meses aí de 50% e na mínima aí tá bem perto dela, né? A diferença do que bateu na mínima desses 12 meses, 4%. Então agora, entrar aqui na parte de REITs, colocar aqui os ativos também, passar bem rapidinho. E ver aqui. Aí eu vou colocar aqui cada um, qual que é o setor. Industrial, Stock, Diversify e o como que é ETF. Apareceu aqui os setores. Vou colocar as notas. Coloquei as notas, vem aqui, vou colocar as quantidades. Vou certinho aqui. Depois que eu coloquei os ativos, vou ter que dar nota para cada um. Como tem um de cada aqui, vou colocar 10 para ficar mais fácil. Beleza? Então aqui também fechei a parte de REITs. Parte de reserva de valor, aqui
Eu vou colocar em classes de metais, commodities, moedas e criptoativos. Aqui, mais interessante, metais e commodities, tá? Que geralmente você vai comprar por ETF. E aí eu vou precisar, nesses dois, eu vou precisar colocar esse indicativo aqui, CBR e US. Aqui eu vou dar um exemplo. Por exemplo, metais, estou comprando aqui no BR, aquele ETF que é o Gold 11. Você está vendo que ele vai puxar a cotação, eu puxo a quantidade. Ou você pode estar comprando lá fora o IAL. E aí ele vai puxar a cotação, e aí eu coloco também aqui a quantidade. Então, aqui é mais para metais e commodities, mesmo você comprando por ETF, que tem que estar atento a esse ponto aqui. Então, vou colocar aqui mais um. Quem tiver criptoativos aqui também quiser colocar, aqui não precisa colocar. Você vai precisar colocar o código, e aí é legal que olhar a base de dados, tá? Onde você tem quais são as criptos, né? Aqui são os códigos dela, aqui ele vai puxar o valor, né? O Google Finance ele puxa diversos preços de diversas criptos, né? Então aqui é mais para você ter uma referência e sempre mais importante as duas primeiras, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, BTC. Ele puxa a cotação e aí você coloca a quantidade, por exemplo, 0,05. Por fim, aqui você também pode colocar, por exemplo, moedas, né? Que eu coloco no caso dólar, euro e libra, vai que você quer deixar isso registrado, um dia que você deixou na corretora, lá fora. Então, você pode deixar isso aqui também cadastrado. Aqui só em ativo, você tem que colocar o texto exatamente aqui como tá, para puxar o valor. Então, coloca aqui dólar, puxou o valor do dólar, e aí, digamos que eu tenho $2.000. Aí eu vou ter cada um desses valores. Aí aqui novamente eu dou as notas para eu saber de toda a distribuição que eu vou precisar fazer. Por fim, fechando, renda fixa, CDB Bancão, CDI, digamos, tipo, aqui vai ser no pós-fixado, valor aqui 100 mil, 1, 2, 3. Lembrando, tá, que na renda fixa não coloca aqui sua reserva de emergência, mas para você mostrar a sua carteira de longo prazo mesmo, né? Então a reserva de emergência fica fora aqui dentro dessa conta. É mais o que você está colocando ali de renda fixa que você pensa mais para frente. Se estiver colocando tesouro aqui, tesouro IPCA, que você coloca inflação, alguma coisa desse tipo, tá? Então aqui, digamos, eu já fiz todo o cadastro da carteira, né? Então aqui estou com a carteira de 560 mil praticamente, e aqui mostra qual que é o valor que eu tenho em cada um desses ativos. Ações eu tenho 89, FII 66, estoque eu estou com $42.000, REITs eu estou com $10.000, minha reserva de valor é 22 mil, minha reserva, renda fixa é de 100 mil. E aqui eu vou mostrando qual que é o percentual de cada um desses ativos, né? Então, por exemplo, estoques, minha meta é 30, eu estou com 40, né? Estou com um valor ali bem acima. O que é interessante agora, tá? Vai ser realmente essa parte aqui dos aportes. Eu gosto até, quando eu cadastrei tudo aqui, eu gosto de colocar aqui do lado e eu oculto essas linhas para mostrar só o que de fato eu tenho na carteira. Aí eu coloco esse aviso aqui só para você ter um cuidado de, às vezes, não mexer em certos campos para você fazer com que a planilha não funcione direitinho, porque ela está toda conversando várias linhas juntas, né? Então coloca esse aviso aqui só para você ver que o que você está mexendo talvez não faça muito sentido, mas aqui como eu estou ocultando é só para mostrar de uma forma um pouquinho mais limpa. Então, beleza, aqui eu já estou na parte aqui dos aportes, né, do rebalanceamento, que vai mostrar o que minha carteira está diferente daquilo que eu planejei. Então, por exemplo, VEG3. Eu tenho atualmente 1,34% da minha carteira em VEG, mas conforme os pesos e notas que eu coloquei, na verdade eu deveria ter 4,17. Então, naturalmente aqui eu vou ter que investir R$ 15.000 conforme todo o rebalanceamento da carteira. Então, ele mostra as posições que eu tenho que investir e que eu tenho que reduzir isso para todos os ativos aqui. Então, o que é interessante? Conforme eu for tendo novos aportes, eu vou colocar o peso do que eu tenho que mais investir. Eu vou estar priorizando isso e o que eu estou com, às vezes, uma posição muito pequena, talvez não seja relevante, mas naturalmente vai depender do aporte. Então, digamos que esse mês eu vou ter R$ 20.000 para aportar. Então, ele vai estar falando
Cara, se eu ter que comprar 54 ações da WEG, 7 das lojas Renner, 39 da Ambev, 11 KNRI, 8 HGLG. Logicamente não precisa ser nesse detalhamento bem ajustado, mas aqui você consegue já ter um guia do que realmente você pode ter mais sentido. E aqui ele fala até o valor real a ser investido, que é que você pegar de acordo com o preço, o que fica mais acertado. Então, por exemplo, ações eu tenho que colocar mais ou menos 5.600, fundo imobiliário 2.800, lá fora eu colocaria aqui 6.700, né, porque tem algumas posições que eu preciso de fato investir, porque está bem diferente daquilo do que eu quero, e aqui eu também em valor em real estate, reserva de valor e também em renda fixa. Vamos dizer que agora esse valor fosse um valor bem maior, 400 mil, e a planilha vai mostrar do mesmo jeito. Tem ações aqui que eu já estou bem acima daquilo que eu preciso, podem ser talvez porque elas tenham subindo muito, e mesmo com um aporte de 400 mil, eu não vou precisar comprar, né? Então, você vê que aqui a planilha ela vai mostrar exatamente conforme toda a estratégia que você montou, com os pesos aqui macros e com cada nota, de acordo com a nota do setor que você deu e a nota da ação, o que de fato você vai estar precisando fazer nessa carteira, né? Então a ideia é justamente essa, você ter uma planilha que te ajude a entender muito bem qual é a estratégia que você vai montar para longo prazo, e aí naturalmente as empresas, a análise quem vai fazer é você, e aí, com você tendo isso bem montado, tendo isso bem distribuído, vai ficar muito fácil, porque aí depois é só você colocar qual que é o aporte que você vai ter e o que, que você de fato está precisando mais comprar para você seguir com o plano que você traçou, né? Então a ideia é que a gente faça esse percurso de aportes de uma forma muito mais tranquila, para que você não tome tempo, né? Tem muitas pessoas que, puta, vou lá, fiz, montei, beleza, tô com a minha carteira, e aí? Investi lá. Mês que vem, o que, que eu compro? Compro mais uma, compro mais outra. Então é ideal que você esteja isso aqui de uma forma bem prática para você facilitar esse processo, não perder muito tempo, até para você não ser contaminado com essas péssimas notícias que a gente tem normalmente, e isso vai infectando ali para você somente ser forçado a fazer muito giro, né? Então a ideia é justamente que você esteja isso bem tranquilo e foque no que é mais importante, que é no seu trabalho, para você estar aportando mais e no tempo. Então, acho que é uma planilha bem tranquila, tá? Vou estar disponibilizando para vocês. Vou tentar também deixar, de certa forma, meu contato, se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, mas já venho usando isso já há um bom tempo, né? E a ideia é querer tá passando isso para as pessoas para que elas consigam fazer isso de uma forma mais simples, tá? Para realmente para ajudar. Acho que é o ponto que faz mais falta aos investidores, eles conseguirem ter uma estratégia conforme os objetivos, e aí, naturalmente, que você precisar mais, tem aquela parte de você olhar a rentabilidade, olhar a parte de R, você tem outras plataformas. Então, essa realmente é só para focar no rebalanceamento. Então, ficou aqui um vídeo um pouquinho longo, mas eu acho que é bem legal, né? Quem puder acompanhar aqui, e também fico à disposição. Agradeço aí vocês por terem assistido esse vídeo e um forte abraço para todos.